Esta é a Terra, 335 milhões de anos atrás. Eu não estava por perto, mas há apenas um supercontinente, a Pangeia. Viu? Vamos ver como ele muda se passarmos para frente. Ok, vamos lá. Esse pedaço de terra apenas se dividiu em dois enormes. A Austrália segue por este caminho. As Américas do Norte e do Sul, por ali. África, Ásia, Europa, formando... E lá vamos nós. O planeta como é hoje. Vamos continuar. Quero dizer, os continentes estão sempre em movimento. Com o tempo, alguns deles se chocam, outros se separam. Mas isso levará cerca de 100 milhões de anos. Melhor avançar super rápido. Vamos para 100 anos a partir de agora. Os humanos continuam cuspindo dióxido de carbono na atmosfera, e o planeta já aqueceu bastante. O nível dos oceanos em todo o mundo subiu cerca de 1,20 m. As Bahamas, elas desapareceram por completo. 200 anos a partir de hoje. A população da Terra é de cerca de 19 bilhões de pessoas. O clima ficou ainda mais quente. Parecemos sardinhas em uma lata aqui. A nova tecnologia médica torna possível viver até 180 anos. Mas por quê? Reservas de combustível fóssil de petróleo e gás há muito foram consumidas. E os continentes se deslocaram mais de 5 metros. A sonda espacial Voyager 1 está prestes a entrar em uma nuvem de asteroide na borda do Sistema Solar. É o objeto feito pelo homem mais distante no universo. Eu acho. 1000 anos de agora. Graças a alimentos de melhor qualidade, os humanos têm 2 metros de altura em média. A tecnologia resolveu o problema da poluição e da escassez de combustível. A humanidade está indo muito bem. Os robôs fazem todo o trabalho. Nós apenas nos divertimos o dia todo. Os níveis do oceano subiram mais 3 metros. Ilhas como Seychelles, Maldivas, Galápagos e muitas outras estão submersas, o que ocorre parcialmente com Dinamarca, Holanda, leste da Inglaterra, Tailândia e Vietnã. Houve uma enorme migração humana nos últimos 100 anos. Vamos avançar cerca de 5.000 anos para o ano de 8113. A humanidade está se preparando para abrir a cripta da civilização. É uma sala hermeticamente fechada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ela foi criada em 1940 e guarda cerca de 800 livros em microfilme, gravações de vozes de pessoas famosas. Também está repleta de coisas que representam a tecnologia da época, como uma torradeira, um rádio e uma máquina de escrever. Algumas pessoas incríveis criaram a cripta da civilização para o caso de os humanos passarem por uma grande catástrofe em um futuro distante e precisarem reconstruir a civilização do zero. Todos voltaríamos a usar máquinas de escrever. 15.000 anos a partir de hoje. Nosso planeta mudou de inclinação e o deserto do Saara agora é um paraíso tropical. Anos de chuva transformaram o deserto seco em uma selva. 30.000 anos. A sonda espacial Voyager 1 finalmente deixou a nuvem de asteroides na borda do nosso sistema solar. Se não colidir com nada, ela estará voando no escuro, no espaço aberto por um longo tempo. 50.000 anos. A partir de agora, o clima está mudando muito. A temperatura na Terra está começando a cair e estamos nos aproximando do início de uma nova era do gelo. O sinal de rádio com a mensagem especial "Olá para todos vocês, alienígenas", enviada ao espaço em 1974, chegou ao seu destino. A mensagem continha o sistema numérico humano e dados sobre o nosso DNA e sistema solar. Se houver alguém para recebê-la, poderíamos ter uma resposta. 100.000 anos a partir de agora. Uma das maiores estrelas conhecidas em nossa galáxia, a Cão Maior, explode com uma força enorme. A explosão desta supernova pode ser vista da Terra, mesmo durante o dia. E as noites estão muito mais claras, devido ao novo brilho forte no céu noturno. O que há de novo na Terra? Supervulcões começam a entrar em erupção por toda parte. Eles expelem quantidades colossais de lava e cinzas. Grossas nuvens negras cobrem a maior parte do céu. Isso evita que os raios do Sol atinjam o solo e faz com que a temperatura em nosso planeta caia ainda mais. Como os humanos já vivem principalmente no subsolo, isso não tem muita importância. Como as estrelas estão se movendo gradualmente em diferentes direções, as constelações usuais estão começando a mudar de forma. Em breve, precisaremos criar nomes totalmente novos para elas. 250.000 anos a partir de agora. Uma nova ilha surgiu no mapa.
Em 2021, era apenas um vulcão subaquático em algum lugar do Pacífico. Depois de milhares de anos jorrando lava, ela finalmente atingiu a superfície do oceano e explodiu no ar fresco. Ainda não há muita vegetação crescendo nela. As cataratas do Niágara há muito desapareceram, e os lagos Erie e Ontário se uniram para formar um enorme superlago. 300 mil anos. O sistema estelar triplo WR-104 está prestes a explodir. Ele gira muito rápido e há uma chance de que a radiação da explosão possa eventualmente atingir a Terra. Isso causaria muitos danos a toda a vida em nosso planeta. A Voyager 1 se choca com a estrela mais brilhante no céu noturno, a Sirius, que está a 8,6 anos-luz da Terra. 500 mil anos a partir de agora. Os cientistas têm certeza de que um enorme meteorito pode cair na Terra a qualquer momento. Seu tamanho pode ser de até 8 campos de futebol. O impacto de um objeto tão grande causaria uma explosão tão poderosa que seu som seria ouvido em todos os continentes. Isso seria seguido por terremotos superfortes e tsunamis mais altos do que o incrível prédio Torre Municipal do Império. Ok, acabei de inventar, mas quem sabe o que construiremos no futuro? 1 milhão de anos a partir de hoje. A estrela intergaláctica Gliese 710 chega muito perto de nosso sistema solar. Estamos cercados por um enorme escudo de asteroides chamado de Nuvem de Oort, e a estrela intergaláctica está começando a afetar os asteroides que ficam lá dentro. Ela os agarra, os gira e os joga em direção ao centro de nosso sistema solar. Cometas começam a cair em nosso planeta o tempo todo, grandes, causando mais tsunamis e terremotos. 10 milhões de anos a partir de agora. O Mar Vermelho está gradualmente se expandindo na fenda da África Oriental. A África está dividida em duas por um novo golfo oceânico. A molécula de DNA humano está completamente decomposta, mas isso não é grande coisa. Nos tornamos totalmente digitais, sem problemas de envelhecimento. O legal mesmo é que outros animais evoluíram muito e mudaram absurdamente. Graças a uma interface simples, somos realmente capazes de falar com golfinhos, chimpanzés, cães e gatos. Esses felinos não são mal-humorados, estão apenas ocupados contemplando a vida. 25 milhões de anos. A falha de San Andreas vinha agindo de maneira esquisita recentemente e fez com que o Golfo da Califórnia inundasse o Vale Central. Há um novo mar na costa oeste da América do Norte. 50 milhões de anos, a partir de hoje. A África acabou de colidir com a Eurásia. O mar Mediterrâneo desapareceu por completo. Há uma nova montanha mais alta do mundo. O nome? Monte Everest, é claro. A Austrália continua sua jornada para o norte. Já colidiu com o Sudeste Asiático há alguns milhões de anos. As poucas colônias humanas que ainda restam em Marte precisam recolher suas coisas para sair de lá. Phobos, uma das luas do planeta, está começando a orbitar a uma altitude cada vez menor. Isso não é bom. Tem cerca de 22 quilômetros de largura. Então, isso vai ser desagradável. 60 milhões de anos a partir de agora. As montanhas rochosas canadenses estão completamente erodidas. É apenas uma planície gigantesca. Em 80 milhões de anos, tudo o que resta do Havaí é uma ilha. Todas as outras já estão submersas há muito tempo. Mais ali perto, uma nova cadeia de ilhas havaianas emergiu. Finalmente, 100 milhões de anos e nós conseguimos. O Atlântico está encolhendo a nada. As Américas estão quase se esfregando contra a África, que já se afundou com a Eurásia. Nós temos um supercontinente de novo. Olá, Pangeia próxima! Todos os vestígios de vida humana se foram, ou estão enterrados nas profundezas do subsolo. O movimento dos continentes destruiu túneis, estradas, edifícios, pontes. Animais e plantas reinam supremos na Terra. Então, onde estão todos os humanos? Bom, lembra que demos o salto para o digital há cerca de 90 milhões de anos? As coisas ainda estão fortes. Existem trilhões de mentes humanas vivendo em um enorme disco rígido, em uma espaçonave orbitando a Terra. A temperatura ambiente extremamente baixa é boa para manter essa unidade agradável e fresca. Temos milhões de sociedades, línguas e culturas diferentes, assim como há 100 milhões de anos. A única diferença? Somos todos pequenos uns e zeros em um enorme universo digital que criamos. E sim, ainda tem futebol. Você pisa na superfície da Lua. É incomum.
Você definitivamente se sente mais leve aqui e é mais fácil andar. Você decide levar a sério aquela sua ideia obsessiva, dar pulos no satélite natural da Terra. E, apesar de seu traje espacial volumoso, você literalmente voa no ar. Uau! De qualquer forma, você continua sua caminhada na superfície da Lua quando sente algo estranho. O chão sob seus pés está tremendo? Parece que um terremoto acabou de começar na Lua, mas é simplesmente impossível. Ou é possível? Surpreendentemente, sua intuição não te decepcionou dessa vez. Lunamotos existem. Na verdade, existem 4 tipos de lunamotos que são fortes o suficiente para serem detectados a uma grande distância. Há terremotos lunares profundos ocorrendo a mais de 690 km abaixo da superfície. Depois, há impactos de meteoroides. Terremotos ocorrem quando a crosta lunar se expande. Acontece quando o sol da manhã ilumina nosso satélite após uma noite lunar de congelamento profundo de 2 semanas. E também há lunamotos mais superficiais. Eles são os únicos semelhantes aos terremotos em nosso planeta. Lunamotos rasos acontecem de 19 a 30 km abaixo da superfície, e eles são os mais poderosos e perigosos. Entre 1972 e 1977, a rede sísmica Apollo registrou 28 desses lunamotos, e alguns deles mediram mais de 5 na escala Richter. Na Terra, um terremoto assim é forte o suficiente para quebrar paredes e mover móveis pesados. Além disso, lunamotos superficiais são muito duradouros em comparação com terremotos. Uma vez que começam, podem continuar por até 10 minutos. Quanto ao terremoto médio, ele normalmente continua por 10 a 30 segundos. Os cientistas ainda não têm certeza do que causa os lunamotos superficiais e nem mesmo onde exatamente eles ocorrem. Uma das teorias é que os lunamotos acontecem nas bordas de grandes crateras relativamente jovens que provavelmente caem de tempos em tempos. Curiosamente, a Lua e a Terra não são os únicos lugares onde ocorrem terremotos. Os cientistas também registraram terremotos, tremores, vibrações e abalos em outras regiões do nosso sistema solar. Vejamos Mercúrio, por exemplo. Alguns anos atrás, os cientistas descobriram que esse planeta estava encolhendo. E é por isso que parece ser tectonicamente ativo. Vênus é um quebra-cabeça tectônico para especialistas. No entanto, Vênus não tem placas tectônicas e pode nunca ter tido. Mas sua superfície tem dobras e falhas e parece ter placas tectônicas. Por outro lado, isso pode ter surgido devido a outros processos, como atividade vulcânica. Mas, embora não tenhamos observado nenhum Vênus-moto, os cientistas acreditam que podem detectá-los, pois suas vibrações parecem ondular na espessa atmosfera do planeta. Agora vejamos Marte. Sabemos com certeza que esse planeta é sismicamente ativo. O módulo de pouso da NASA colocou um sismômetro na superfície do planeta vermelho e, em 2019, conseguiu medir o primeiro terremoto ali. Depois disso, o lander continuou a registrar terremotos, mas eles eram tão fracos que, se acontecessem em nosso planeta, seriam completamente cobertos pelo ruído de fundo dos oceanos da Terra. Mas um corpo espacial não precisa ser um planeta completo para ter uma placa tectônica ativa. Vamos ver Plutão. Esse planeta anão é geologicamente ativo no momento. Em 2014, a espaçonave New Horizons da NASA estava voando pelo sistema de Plutão quando registrou características geológicas complexas. Os cientistas concluíram que Plutão pode ter terremotos, ou devo chamá-los de plutomotos, quando seu oceano de água líquida congela e derrete sobre a crosta gelada do planeta anão. As luas de Júpiter, Europa e Io, assim como as luas de Saturno, Titã e Encélado, também são geologicamente ativas, apesar de seu pequeno tamanho. Suas características variam de vulcões e plumas de água a potenciais oceanos subterrâneos. Agora, aposto que você não conhece estes fatos interessantes sobre os terremotos que ocorrem em nosso planeta. Há um lugar na Terra onde ocorrem 90% de todos os terremotos. É o chamado Anel de Fogo, que se estende ao redor do Oceano Pacífico, da Nova Zelândia até a América do Sul. Parece mais uma ferradura. De qualquer forma, os especialistas afirmam que esses inúmeros terremotos são causados pela abundância de vulcões naquela região e pelo movimento constante das placas tectônicas. Cerca de 500 mil de terremotos acontecem na Terra todos os anos, mas muitos deles ocorrem muito profundamente na crosta terrestre, e apenas equipamentos especiais podem detectá-los. Sentimos cerca de 20% dos terremotos, e apenas 100 deles causam danos. O maior terremoto registrado ocorreu no Chile em maio de 1960. Foi de magnitude 9,5 na escala Richter. Realmente devastador.
Durante o terremoto, sismógrafos detectaram e registraram ondas sísmicas que viajaram por todo o mundo. Elas sacudiram o planeta por muitos dias. Quanto ao terremoto mais forte que ocorreu nos Estados Unidos, ele foi de 9,2 e aconteceu no Alasca. A propósito, o Alasca, ao lado da Califórnia, é o estado mais propenso a terremotos nos Estados Unidos e uma das regiões mais sismicamente ativas do mundo. Um terremoto de magnitude 7 ocorre lá quase todos os anos. Um mega terremoto pode realmente encurtar a duração de um dia para todo o planeta. A NASA afirma que terremotos realmente grandes podem mudar o eixo do nosso planeta e, assim, alterar a duração do dia. Obviamente, você não notará, pois essa alteração é medida em microsegundos, e um microsegundo é 1/1000º de segundo. Os cientistas acham que o terremoto de 9,1 Sumatra, ocorrido em 2004, encurtou o dia em 6,8 microsegundos. Nem mesmo os melhores especialistas podem prever um terremoto. Isso ocorre principalmente porque os mecanismos que desencadeiam terremotos são muito profundos no subsolo. Mas hoje em dia, as pessoas aprenderam a calcular um período de tempo mais preciso para a ocorrência de um terremoto. Os terremotos podem ser desencadeados por erupções vulcânicas ou, digamos, impactos de meteoros, mas a maioria deles é causada pelos movimentos das placas tectônicas do nosso planeta. A superfície da Terra tem de 15 a 20 placas tectônicas em constante movimento. A pressão aumenta quando elas se deslocam, e isso pode fazer com que a crosta do nosso planeta se rompa. São Francisco está se movendo em direção a Los Angeles neste exato momento. A velocidade de seu movimento é de cerca de 5 centímetros por ano. Isso é tão rápido quanto o crescimento das suas unhas, e está acontecendo porque os dois lados da falha de San Andreas, uma falha continental que se estende por 1.200 quilômetros pela Califórnia, estão passando um pelo outro. Assim, em vários milhões de anos, Los Angeles e São Francisco serão cidades vizinhas. Lagos, lagoas e canais ficam um pouco mais quentes e começam a cheirar mal antes de um terremoto. Isso acontece porque gases são liberados quando as placas tectônicas se deslocam. A maioria dos animais sente esses sinais e muda de comportamento. Por exemplo, os cientistas notaram sapos desaparecendo completamente antes de um terremoto na Itália em 2009. Mas assim que o desastre natural acabou, eles voltaram. Mesmo após o término de um terremoto, você ainda poderá ver água espirrando na sua piscina. Não há necessidade de se preocupar. Esse é um fenômeno chamado seiche. A água pode continuar espirrando por horas após o término do terremoto. Por exemplo, a piscina da Universidade do Arizona perdeu um pouco de água de um seiche causado por um terremoto no México, que ocorreu a 1.930 quilômetros de distância. Em 27 de fevereiro de 2010, um grande terremoto começou no Chile. Mediu 8,8 na escala Richter. Como resultado, a crosta terrestre naquela região se rasgou de forma tão dramática que uma cidade chamada Concepción se moveu 3 metros para o oeste. Outro terremoto resultou na montanha mais alta do mundo, o Everest, encolhendo 2,5 centímetros. Aconteceu em 2015, quando um terremoto de magnitude 7,5 fez com que várias montanhas do Himalaia diminuíssem de tamanho. Os japoneses costumavam acreditar que os terremotos eram causados por Namasu, um bagre gigante que vivia submerso na lama sob as ilhas japonesas. O peixe se debatia, causando atividade sísmica. Quanto aos gregos antigos, eles tinham certeza de que uma poderosa divindade do mar, Poseidon, produzia terremotos ao bater seu tridente contra a terra quando estava com raiva. Segundo a mitologia hindu, 8 elefantes mantêm a terra no lugar. Eles se equilibram nas costas de uma tartaruga gigantesca, de pé sobre as espirais de uma cobra ainda maior. E toda vez que qualquer um desses animais... A gravidade de Júpiter destruiu um enorme cometa. Não foi suficiente para vencer um monstro espacial. Uma verdadeira catástrofe aconteceu. Os fragmentos não voaram em direções diferentes. Eles se alinharam e avançaram em direção a Júpiter como os vagões de um trem. 21 fragmentos de até 1,5 km de diâmetro explodiram na atmosfera de Júpiter. Bolas de fogo a uma velocidade de 60 km por segundo bombardearam a superfície do planeta. O espaço ao redor delas foi aquecido a 27.800 graus Celsius. Isso é mais que a temperatura na atmosfera superior do Sol e 312 vezes mais quente do que você precisa para cozinhar um ovo. Bem, eu perdi a fome. O impacto foi como o de uma pedra caindo em um lago. Os fragmentos de meteorito formaram plumas gigantes na superfície de Júpiter. As substâncias da sua atmosfera mais baixa subiram rapidamente. O processo gerou uma enorme quantidade de energia. Jatos de fogo superaquecidos atingiram a estratosfera.
Os monstros deixaram para trás plumas brilhantes de 3.000 quilômetros de comprimento. Isso é maior do que a distância entre Nova York e Texas. Manchas escuras apareceram no local dos golpes. Elas eram quase do tamanho da Terra. O nome do violador dos limites de Júpiter? Cometa Shoemaker-Levy 9. A colisão desses corpos celestes aconteceu em julho de 1994. Foi uma sensação no mundo científico. Pela primeira vez na história da humanidade, uma catástrofe dessa magnitude foi observada. O ataque levantou uma questão importante para os astrônomos. Por que tanta falta de sorte de Júpiter? Monstros espaciais o atacam milhares de vezes mais frequentemente do que a Terra ou qualquer outro planeta do Sistema Solar. Tudo bem, vamos ver. Você decide embarcar em uma nave estelar e viajar para o misterioso Júpiter. Uma sonda espacial precisaria de 2 anos para chegar lá, mas sua nave é mais rápida. Você estará lá em... Ótimo, a viagem levou apenas 1 segundo. Júpiter é realmente grande. Poderia caber 1.300 planetas do tamanho da Terra nele. Parece lindo graças às nuvens de gás. Esse planeta não tem superfície sólida, mas há uma mancha estranha na sua superfície. Parece um olho enorme que pode acomodar 3 terras e meia. Essa é uma tempestade capaz de assustar qualquer pessoa. É 10 vezes mais alta do que o Everest e o vento sopra a uma velocidade de 483 km por hora. E ela já dura 350 anos. Se todos os planetas do Sistema Solar se fundissem em um superplaneta, o novo objeto ainda seria 2,5 vezes menor que Júpiter. O tamanho grande também afeta a gravidade. As naves espaciais usam Júpiter como um trampolim para pular. A gravidade do gigante aumenta sua velocidade de voo e as ajuda a alcançar seu alvo mais rápido. A gravidade transformou o planeta em um ímã para cometas, asteroides e perigosos detritos espaciais. Júpiter é um verdadeiro super-herói espacial. Seu escudo de gravidade é atingido ou desvia os monstros espaciais que voam para o interior do Sistema Solar. Os dinossauros discordam, mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco. E se amanhã Júpiter fosse engolido por um aspirador de pó gigante? Só posso dizer uma coisa, teríamos problemas enormes. Sem um escudo gigante, milhares de cometas e asteroides atacariam nosso planeta com muito mais frequência. A maioria deles queimaria na atmosfera ou não seria grande o suficiente para nos afetar. Mas também existem cometas e asteroides maiores. Após uma colisão com a Terra, você poderia dizer adeus a toda a vida no planeta. Por exemplo, em 2009, um corpo celestial colidiu com Júpiter. Deixou uma mancha do tamanho do Oceano Pacífico. É assustador pensar que vestígios isso deixaria em nosso planeta. Muito provavelmente, a Terra se transformaria em uma bola de fogo. Mas pesquisas recentes de astrônomos sugerem que Júpiter não é um cara tão legal. Pelo contrário, é um cara mau com um estilingue que atira cometas na Terra. Um físico usou simulações de computador. Ele descobriu que Júpiter tem a mesma probabilidade tanto de desviar quanto de enviar cometas em direção à Terra. O gigante atrai objetos potencialmente perigosos e apenas nos protege parcialmente. Já tentou destruir nosso planeta muitas vezes. 66 milhões de anos atrás, um corpo cósmico medindo 16 quilômetros colidiu com a Terra. A energia do impacto incendiou a superfície do planeta, causando um grande terremoto e tsunami. Uma chuva de fogo caiu do céu na Terra. Havia milhões de toneladas de detritos e poeira na atmosfera, impedindo os raios do Sol de atingir o planeta. Um inverno nuclear teve início. Esse desastre levou à extinção dos dinossauros. Os cientistas chamaram esse criminoso fator espacial de impacto de Chicxulub. Simulações de computador de cientistas da Universidade de Harvard mostraram de onde veio. Chicxulub não era um asteroide, mas um cometa. Isso significa que o núcleo de seu corpo não era de pedra e metal, mas de gelo, poeira e gás congelado. Parecia uma bola de neve suja voando pelo espaço. O meteorito não iria incendiar a Terra, mas Júpiter interveio no plano. Ele jogou cometas em nossa direção. Em 1770, o cometa Lexwell apareceu perto da Terra. Nosso planeta e este objeto estavam separados por apenas 2,2 milhões de quilômetros, quase nada em termos de espaço sideral. O cometa Lexwell chegou mais perto da Terra do que qualquer outro cometa na história da humanidade. O objeto poderia ter interrompido a vida terrestre. O cometa voou muito perto de Júpiter. O gigante o pegou e o mandou em nossa direção. Bem, essa não é uma jogada muito boa para um super-herói protetor do Sistema Solar. Após 3 anos, o cometa passou por nós. Ele voou 2 vezes ao redor do Sol e retornou a Júpiter como um bumerangue. Dessa vez, o gigante empurrou o cometa para fora do Sistema Solar. Mas não vamos culpar Júpiter.
Os cientistas acreditam que sem esse gigante gasoso, a vida na Terra provavelmente nunca teria surgido. Júpiter enviou em direção à Terra meteoritos que carregavam moléculas orgânicas e água com eles. Eles foram os blocos de construção a partir dos quais a vida terrena começou. Ninguém sabe se os cometas viriam com uma carga valiosa sem Júpiter e sua perigosa gravidade. Se você voar da Terra para o centro do Sistema Solar, verá o Sol. 8 planetas estão voando ao redor dessa estrela. Existe um cinturão de mais de 1 milhão de asteroides entre Marte e Júpiter. Uma teoria diz que havia apenas o Sol no início da existência do Sistema Solar. Nuvens de pedra e poeira cercavam a estrela. Essas partículas se atraíram e formaram planetas ao longo de milhões de anos. Júpiter não queria novos vizinhos. Sua poderosa gravidade impedia que rochas e poeiras se unissem em planetas. Eles permaneceram asteroides e se reuniram em um cinturão dentro do Sistema Solar. Se hoje todos os asteroides se fundissem em um planeta, teríamos um corpo cósmico que pesaria apenas 4% da massa da Lua. Anteriormente, o cinturão era densamente povoado, mas a gravidade de Júpiter lançou 99% dos asteroides para outros lugares no espaço. Júpiter não é o único que desempenhou um papel no desenvolvimento da vida na Terra. Nosso assistente principal é a Lua. É o único satélite natural da Terra. Júpiter tem 79 satélites e a cada ano há mais e mais deles. Júpiter também é cercado por anéis, mas eles não são tão bonitos quanto os de Saturno e são praticamente invisíveis. Os anéis são compostos de pequenas partículas pretas. É a poeira que os meteoritos ejetam no espaço após colidirem com as luas de Júpiter. A Lua é responsável pelas marés do oceano. Ela regula a vida de abelhas, peixes, pássaros e anfíbios. Até você sente a influência da Lua todos os dias. Alterar o brilho do disco no céu noturno regula o nível de melatonina em seu cérebro. Esse hormônio é responsável pelos ritmos circadianos, que são importantes para um sono saudável. A Lua surgiu graças a outra catástrofe, assim como muitas outras coisas no espaço. Há milhões de anos, a Terra parecia uma bola de lava quente. Não havia água nem ar. Estava envolta apenas em dióxido de carbono e nitrogênio. Foi então que outro planeta do tamanho atual de Marte colidiu com a Terra. Os cientistas o chamaram de Theia. A uma velocidade de 14.000 km por hora, ele colidiu com a Terra. O impacto de uma força incrível jogou milhões de toneladas de material no espaço. Os destroços formaram uma bola que ficou conhecida como Lua. Os cientistas quase resolveram o mistério da Lua, mas eles não sabem se há um núcleo sólido no meio de Júpiter ou se há uma sopa densa e quente pendurada no espaço. Júpiter possui o maior oceano do Sistema Solar. É feito de hidrogênio líquido, não de água. Se Júpiter tivesse 80 vezes mais massa, se transformaria em uma estrela brilhante. Júpiter é um lugar único que nunca será o lar de humanos. A pressão dentro do planeta é 2 milhões de vezes maior do que na superfície da Terra. A pressão e a temperatura extremas arruinariam qualquer espaçonave que fosse longe demais.